Saúde os irmãos com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Rogamos a Deus para que Ele nos abençoe e nos dirija quando examinamos a sua santa e bendita palavra. Hoje nós vamos meditar a respeito da verdade. A verdade vos libertará. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Nós vemos isso num dos textos, é João capítulo 8, do versículo 31 ao 34, a palavra de Deus nos diz assim: Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele: se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Responderam-lhe: somos descendência de Abraão e nunca servimos a ninguém. Como dizes tu, sereis livres? Respondeu-lhes Jesus: em verdade vos digo, que todo aquele que comete pecado é servo do pecado. Veja bem, nós aqui estamos vendo o Senhor Jesus ensinando que Deus não convive com o pecado. Nós somos templo do Espírito Santo. O Espírito Santo é o próprio Deus. Porque Deus é Espírito e Deus é Santo. Deus é Espírito Santo. Ninguém jamais viu a Deus. Isto está escrito na palavra de Deus. Ninguém jamais viu a Deus, porque Deus é Espírito. Importa que seus adoradores o adorem em Espírito e em verdade. Por quê? Porque Ele é Espírito. E nós vemos aqui que o Senhor Jesus estava dizendo àqueles que acreditavam nele. Somos nós também cremos no Senhor Jesus Cristo. Se vocês permanecerem na minha palavra, qual palavra? A palavra que Ele nos evangelizou, que Ele nos ensinou. Nós sabemos o que agrada a Deus e o que não agrada a Deus. Como que sabemos? Através do Evangelho, através dos ensinamentos de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, se nós permanecermos nessa palavra que Ele nos ensinou, se permaneceres na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. Não é qualquer um que é discípulo do Senhor Jesus Cristo. Não é qualquer um que conhece a Deus. Não é qualquer um que é templo do Espírito Santo. Pelos seus frutos os conhecereis. Como eu sei quem é templo do Espírito Santo? Quem é templo do Espírito Santo? O Espírito Santo que está na pessoa, está no seu templo, está na pessoa. O Espírito faz as suas obras. Não é a carne da pessoa que vai fazer as obras. É o Espírito de Deus que está em nós. Então nós, quando temos que ficar raivosos, com raiva de alguém, nós damos lugar à paz, ao perdão, à paciência. Porque são dons do Espírito. O Espírito está em nós. Nossa carne quer fazer alguma coisa, mas nós sujeitamos a nossa carne ao Espírito Santo. Se nós permanecermos nessa palavra que fomos ensinados, verdadeiramente seremos discípulos, alunos, servos do Senhor Jesus Cristo. E conhecereis, só então nós vamos conhecer a verdade, se permanecermos na sua palavra. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Mas como? Se eu já sou discípulo do Senhor, estou permanecendo na sua palavra, então se eu sou discípulo, estou permanecendo na palavra, não dou lugar à carnalidade, não faço os desejos da minha carne, porque morri com Cristo, embora meu corpo esteja vivo, mas eu não faço a vontade do meu corpo físico, faço a vontade do Espírito. Então eu sou discípulo de Jesus. Verdadeiramente sereis meus discípulos. E quem é discípulo de Jesus conhece a verdade e a verdade liberta. Aí aquelas pessoas que estavam lá ouvindo esta mensagem disseram assim ao Senhor Jesus: nós somos descendência de Abraão e nunca servimos a ninguém. Como que o Senhor nos diz assim que seremos livres? Livres de quê? Por quê? Nós somos descendência de Abraão, nós não servimos a ninguém. Então aqui o Senhor Jesus explicou. Respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo, que todo aquele que comete pecado é servo do pecado. Muito bem, agora nós sabemos do que o Senhor Jesus veio nos libertar. Veio nos libertar do pecado, do erro, do engano, do caminho errado, do atalho.
não é? Tem muita gente que quer pegar um atalho para a salvação. Se atalho fosse certo, se chamaria caminho e não atalho. Nós temos que seguir o caminho estreito. Não tem um jeito de você chegar a Jesus se não for por esse caminho estreito. Você precisa aceitar a Jesus, você precisa ter experiência com Jesus, conhecer Jesus Cristo mais profundamente, crescer no conhecimento das Escrituras, aperfeiçoar a fé, o amor, ter experiências com Deus. Então você vai tendo experiência, você vai crescendo, a fé acrescenta o amor, acrescenta a paciência, a temperança, a compaixão, e assim nós vamos crescendo no conhecimento de Deus. E aí a palavra nos recomenda assim, nós seremos livres. Livres do quê? Do pecado, porque o pecado não terá domínio sobre vós. Por quê? Porque aí nós somos o templo do Espírito Santo mesmo. O Espírito de Deus habita em nós. Embora a nossa carne tenha desejos, e nós temos desejos, nossos pensamentos às vezes são pensamentos carnais, mas nós não fazemos, nós não praticamos. Nós vamos dar conta daquilo que falarmos e fizermos. Cada um vai dar conta daquilo que fizer através do corpo. Aquilo que fizer, seja por palavras, seja por ações, não por pensamentos. O inimigo vem tentando as pessoas, vem tentando a todos nós para fazer uma coisa errada, para fazer outra, mas nós não fazemos, não praticamos. Por quê? Porque somos livres, estamos libertos. É o que o Senhor Jesus prometeu aqui. Todo aquele que comete pecado é servo do diabo, do pecado. O pecado, a palavra continua, diz que o servo não fica para sempre na casa, mas o filho fica para sempre. Então nós, sendo filhos de Deus, se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então, como que nós seremos livres por Jesus? Dando lugar a Jesus na nossa vida. Então eu sei, por exemplo, que eu não posso mentir. Então eu não vou mentir. Por quê? Porque eu não quero fazer a vontade da carne. Eu quero ser liberto do pecado, eu quero ser liberto do erro. Eu sei, por exemplo, que eu não tenho que fazer acepção de pessoas. Eu não tenho que julgar a ninguém, dizer que esse está certo, aquele está errado. Quem vai julgar é Jesus, eu vou ver os frutos. Às vezes você olha os frutos daqueles que estão fora da tua congregação. Olha lá, aquele lá não está na nossa congregação, está em pecado, está em... Olha o fruto do teu pastor, começa por aí. Olha o teu fruto também, começa por aí, olhando o teu próprio fruto. Olha o fruto daqueles que estão à frente do trabalho. Olha o fruto, porque nós temos que imitar a fé dos nossos pastores. Então, o que o teu pastor faz é adúltero, você vai imitar o adultério? Ele é mentiroso, enganador, você vai imitar o teu pastor? De forma nenhuma. Eu não posso fazer uma coisa dessa, porque eu aceitei Jesus. Eu não aceitei pastor, igreja, denominação, não aceitei templo. Eu aceitei Jesus Cristo, autor e consumador da minha fé, da nossa fé. E ele está me dizendo aqui que se eu permanecer nele, ele me liberta e eu estarei livre do pecado. O pecado não terá domínio sobre mim, porque Jesus habita em mim, Deus habita em mim, o Espírito Santo habita em meu corpo, eu vou viver em santidade. Porque seguir a paz e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Como que alguém vai ser salvo se não for santo? E quem é santo não vive em pecado, não vive em mentiras, não vive em enganos, nem concordando com essas coisas. Muitas vezes a pessoa está lá, quietinha no seu canto, é uma pessoa de bem, uma pessoa honesta, cheia de boas obras, mas está vendo ali um monte de pecado no meio da congregação, vendo pessoas errando, e fica calado. Eu não vou me meter nisso, isso aí não compete a mim. Como que não é o teu corpo? Nós não somos membros uns dos outros? Você, como que um pouco de pecado leveda toda a massa? Se um membro do teu corpo está apodrecido pelo pecado, você não vai tomar providência a respeito disso? É claro que tem que tomar providência. Ah, mas eu não sou do ministério. É claro que você é do ministério. Você tem o Espírito Santo. Quem é mais que o Espírito Santo na tua vida? O pastor? Uma denominação? Uma diretoria instituída por homens? Não, irmãos. Nós precisamos crer de verdade. Colocar Jesus à frente de tudo. Amar a Deus sobre todas as coisas. E ao próximo como a nós mesmos. Nós temos que verdadeiramente ver isso aqui, ó. Deixar Deus habitar em nós, deixar que o Espírito Santo faça a sua obra em nossas vidas. Em João capítulo 10, versículos 27 ao 29, diz assim: As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu conheço-as, e elas me seguem.
Então, quando nós ouvimos a voz de Jesus, Jesus pode falar através de mim, pode falar através de você, pode falar de inúmeras maneiras. Porque não é a nossa voz, não é o nosso entendimento, nosso coração, nossa sabedoria. Não, o que vem de Deus cai direto no coração. Nós sentimos, isso é de Deus, isso é a voz do meu pastor. Está usando essa pessoa, está usando aquela pessoa, não importa quem ele esteja usando, é o meu pastor que está falando através dessa pessoa. E eu vou dar ouvidos, eu conheço, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu ouço a voz do meu Senhor. E eu conheço-as e elas me seguem. Eu não sigo homens, eu sigo Jesus Cristo. Eu sigo o meu pastor, que é Jesus Cristo. Só tem um pastor. Eu sou consagrado por Deus. Deus me levantou para transmitir a palavra dele, para pastorear a igreja, mas não é a minha igreja, é a igreja dele. E não faço isso em meu nome, faço em nome de Jesus. O que eu estou falando agora para você não é o que eu quero que seja, é o que o meu Senhor quer, o meu pastor, o nosso pastor. Você serve a Jesus Cristo? Eu também, somos pastores, somos ovelhas do seu pasto. Só que um tem o dom de pastorear, o outro tem o dom de curar, o outro tem o dom de visão, o outro tem o dom de profecia. Somos membros de um só corpo, por isso que nós temos que ver o que os membros estão fazendo. E se for necessário, corrigir. Até o pastor que está em erro precisa ser corrigido publicamente, para que caia temor sobre a igreja. É isso que diz a palavra de Deus. É isso que diz a Bíblia. Se eu sei, eu tenho que obedecer. É o meu pastor que está falando. Veja ainda aí, 10, 27 e 28. E dou-lhes a vida eterna, e nunca hão de perecer, e ninguém as arrebatará da minha mão. Meu Pai que me deu, que mas deu, é maior do que todos. E ninguém pode arrebatá-las da mão do meu Pai. Então, quem que nos ganhou? Jesus Cristo nos comprou. Quem nos deu para Jesus Cristo? O Pai, o Criador. E nós nos tornamos filhos adotivos de Deus. E somos o que então? Filhos adotivos de Deus. Somos co-herdeiros com Cristo. Posso chamar Deus de quê? De Pai. O meu amado Pai, o meu querido Pai. Meu Pai me salvou, meu Pai mandou o seu unigênito, e através do sacrifício do seu unigênito, que Cristo não é Deus, Cristo é Filho de Deus, Cristo teve fome, Cristo morreu, Cristo não era uma roupa que Deus vestiu e jogou fora, não. Ele diz assim, vou para o meu Deus e vosso Deus, meu Pai e vosso Pai, meu Senhor e vosso Senhor. Então nós temos também o mesmo Deus que Cristo tem. E vamos adorar esse Deus, e vamos chamar a Deus de Pai. Deus nunca foi chamado de Pai antes de Jesus Cristo, porque não havia filho no céu. O filho é aqui na terra só, quando nasceu de Maria. E esse Pai nos deu para o seu Filho, e somos de Jesus, pelo seu sacrifício. É o nosso Senhor e Salvador. E nosso Deus é Jesus, o nome de Deus é Jesus, revelado a nós. Ah, mas lá na Bíblia tem uns que dizem que é Yahusha, Yahu, Yau e não sei o que lá. Eu não falo hebraico e nem aprendi isso de Deus. Deus nos ensinou que o nome dele foi revelado no Filho dele. O Filho dele se chama Jesus. Esse é o nome acima de todos os nomes, o nome pelo qual devemos ser salvos. Se Deus quisesse que nós conhecêssemos o nome dele, ele nos revelaria de uma forma tranquilamente, sem qualquer problema e sem qualquer contenda. Ah, nesses últimos tempos está revelando. Eu não entendo assim. Eu entendo que temos que obedecer. Quantas pessoas já foram salvas por esse Jesus maravilhoso? Então, nós irmãos, nós somos templo do Espírito Santo, Deus habita em nós e nós devemos verdadeiramente servir a Deus. Vamos encerrar lendo o capítulo 10, versículo 14, que diz assim: Eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas e das minhas sou conhecido. Você conhece Jesus? Então obedeça a Jesus. Jesus Cristo. Porque ele diz aqui que conhece as ovelhas dele. Ele te conhece. E as ovelhas dele conhecem ele. Ele te conhece. Nós precisamos conhecer a Jesus e obedecer a Jesus. Faça de Jesus o teu escudo, a tua verdade, o teu caminho, a tua salvação.
creia, viva a palavra de Deus. Que Deus te abençoe, querido irmão, querida irmã, e toda a tua casa, em nome de Jesus Cristo. Amém, graças a Deus. Amém, amém.